Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo. O que é diferença entre os potenciais elétricos de dois pontos de uma região de um campo eletrostático? Potência aparente, potência ativa, corrente elétrica, tensão elétrica. O que é fluxo de carga? Antes disso, vamos para lá, para o nosso portal. Aqui, vamos ver se aqui eu defini o tempo, não defini tempo, então a gente vai dar uma procurada lá no vídeo. Bom, aqui já tem uma figura bem interessante, né? Eu quero falar para vocês sobre as grandezas elétricas, tensão e corrente. No outro vídeo a gente vai falar sobre potência, potência aparente e potência ativa. Vamos lá. Tensão e corrente elétrica. O que é tensão? Tensão é a força propulsora que vai empurrar os elétrons para que ele circule naquele circuito elétrico fechado. Tem que estar fechado, né? Nós temos a chave, a gente observou ali que quando a chave está aberta, não tem circulação de elétrons. Quando eu fecho a chave, circulam os elétrons. Então, quando eu tenho o circuito fechado, eu tenho uma fonte de energia, essa fonte de energia me gera uma tensão elétrica, também conhecido como diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Lembra que eu falei lá da bateria, polo positivo e negativo? Lembra que eu falei que o polo negativo tem excesso de elétrons, né? E o polo positivo tem menos elétrons? Existe uma diferença de carga elétrica, ou seja, uma diferença de potencial. Você vai, DDP, você vai ver talvez em algumas questões no concurso, chamado DDP, ou diferença de potencial. Isso quer dizer o que? Tensão elétrica. Tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, é tudo a mesma coisa. É o que vai proporcionar força para empurrar os elétrons. Então aqui, ó, aqui nós temos uma tensão, uma bateria, que vai proporcionar aqui uma força para que os elétrons se desloquem passando pela lâmpada. Passando pela lâmpada, a lâmpada vai ter um efeito luminoso. É aqui uma lâmpada incandescente ainda, pelo jeito, né? Hoje já não é mais comercializada aí para instalação nas residências, né? A lâmpada incandescente. É uma lâmpada que aquecia muito, né? Não era uma lâmpada eficiente, ela aquecia muito. Então, a corrente elétrica passava por dentro daquele filamento, tungstênio. O tungstênio ele aquecia muito, né? A ponto de tender a queimar. Só que ele não queimava porque estava dentro de um bulbo com vácuo. E como tinha vácuo, não tem oxigênio. E se não tem triângulo do fogo, se não tem oxigênio, não é queima. Só que ele ficava prestes, né, a temperatura muito elevada de queimar, a ponto de causar aquele efeito luminoso. No entanto, isso provocava um aquecimento, né, bem intenso e deixou de ser eficiente, né? Com o tempo vieram as outras lâmpadas, né? Lâmpada fluorescente, lâmpadas a LED. Então, a tensão elétrica, a força propulsora e a corrente, né, é a consequência dessa força num circuito fechado, onde existe uma carga elétrica, nesse caso, representada por essa lâmpada. É claro, lembrando, né, que esse circuito tem que estar fechado, a chave tem que estar fechada, o interruptor tem que estar fechado. Beleza? Isso é corrente elétrica, isso é tensão elétrica. Vamos para frente aqui. Se tem alguma informação Tensão elétrica. que O que tenha é a a rede ver de com distribuição? a resposta dessa questão, aqui é interessante, né? Salientar o símbolo utilizado para uma fonte de tensão contínua, essa é uma fonte de tensão contínua, aqui representa as fontes de tensões usuais. O transformador, uma fonte de tensão alternada, as pilhas, baterias, tensão contínua e um gerador, né? Um gerador a diesel, né? Gerador a diesel usado bastante nas indústrias, né? Também, né, tensão alternada, nos horários de pico, geralmente utilizado, ou nas faltas de energia. Bom, isso é a fonte de energia, certo? Vamos para frente aqui, só para ver as figurinhas aqui, eu vou comentar com você, né? Aqui, ó. Aqui nós temos, então, o exemplo Se de uma tensão limita contínua, aos tensão alternada. componentes eletrônicos, basicamente. O Todos áudio do os vídeo está saindo lá, Maurício? equipamentos que utilizamos Ó, nas nossas residências, equipamentos pode deixar. eletrônicos, eu digo, né? Eles têm ali um componente eletrônico, tem o transistor, tem o diodo,
Tem um circuito integrado, tem Enfim, os capacitores. dá Esses para botar aqui no componentes vídeo, eletrônicos Maurício? trabalham com tensão contínua. Dá para botar aqui? A tensão contínua, o deslocamento Então vamos dos para frente, vamos elétrons para é frente. num Ó, alternador ó, que a vai bateria que eu ora falei por para vocês, cada a medida que tensão passa, contínua. né? A De tensão forma contínua eu que tem um representei único aqui por sentido, uma a tensão tomadinha elétrica, uma alternada tomada que dessas, varia, né? De e forma aqui, ó. Aqui o gráfico. Esse gráfico representa a tensão contínua e esse gráfico representa a tensão alternada. Ó, um período aqui, ó. Certo? Ó, um período. Ciclo positivo e negativo. Concluiu um período. É T, né? A T maiúsculo, né? Representa o período. Então aqui, né? Aqui a gente tem, aqui já tem um circuito com uma fonte de tensão alternada. Aqui um circuito com uma fonte de tensão contínua. tensão, não é Ó, o caso. Esse vou equipamento tirar o áudio aqui, senão vai atrapalhar. Certo? Só vou mostrar as figurinhas. Aqui as chaves, né? Que interrompem o circuito, os tipos de cargas. Beleza? Mas vamos para frente então. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Vamos para frente. Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. A gente viu então. Estamos aqui, ó. Né? Vimos então o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, o que é potência aparente e potência ativa. Vamos lá para o outro vídeo. Para pegar pelo menos as figurinhas para ilustrar melhor, né? Para ilustrar melhor para você. Pessoal, existe basicamente 3 tipos de potência. Potência elétrica. Potência aparente, potência ativa e potência reativa. Potência aparente. A potência aparente é a potência a geral. É a potência, quando você mede lá a corrente e a tensão, aqueles valores dizem respeito à potência aparente, certo? Vou pegar uma figurinha aqui que você vai entender bem. gerar trabalho. Ó, então aqui, ó. Aqui a potência tem a potência ativa e reativa. A potência aparente é a soma das duas potências. Potência ativa e potência reativa. O que é a potência ativa? A potência ativa é aquela que gera trabalho. Quando é energizado um motor e o motor gira, qual a minha intenção, qual o meu objetivo? Aquele movimento mecânico do motor. Esse é o trabalho que eu queria que ele gerasse. Isso é a potência ativa, o trabalho. Só que onde existem bobinas, motor, transformador, esses equipamentos, por consequência de gerarem internamente o magnetismo para que eles funcionem, esse magnetismo ele transforma numa potência chamada potência reativa. Esse magnetismo gera uma potência reativa, que é como se fosse uma sujeira, um mal necessário. Não gera trabalho, mas está ali, consumindo energia. Por isso, a potência reativa, mais a potência ativa, que é o que gera trabalho, me dá a potência aparente. A gente costuma falar, deixa eu achar aqui o copo de cerveja. Ó, tá aqui. A gente costuma representar isso por um copo de cerveja. A potência aparente é o total, é o geral. A potência ativa é aquilo que gera trabalho. E a potência reativa é a espuma, é a sujeira, é o mal necessário. Devido ao magnetismo gerado nos transformadores e nos motores. Certo, pessoal? Vamos para frente aqui. Obrigado. É claro, aqui tem toda uma explicação, né? Inclusive, aqui dentro deste curso tem um mini curso de correção de fator de potência. O que é fator de potência, professor? A ANEEL, ela diz assim, ó, beleza, entendemos que existe a espuma, só que essa espuma não pode ser muito intensa. Quando que a espuma é intensa? Uma indústria, por exemplo, começa a instalar motores, vai instalando motores. Lembra que eu falei que o magnetismo do motor gera energia reativa? Gera espuma? Gera sujeira? Então ela vai instalando motores. Vai crescendo a quantidade de energia reativa. A ponto de talvez 20% da energia que ela precisa para funcionar, 20% é espuma, 20% é energia reativa. É o mal necessário, mas é o mal, 20%. Só daquilo que ela pega da rede, que ela consome da rede,
para gerar ali o seu trabalho nas máquinas, 80% é energia ativa, 20% é energia reativa. O que Canel diz? Seguinte, não pode. No máximo, tu pode gerar 8% de energia reativa. Ou seja, 92% tem que ser energia ativa. Certo? Então imagina um copo de cerveja, 92% tem que ser líquido, 8% pode ser espuma. É você que talvez goste de um chopp, né? Quando você vai comprar o chopp, vem lá um pouquinho de espuma. Normal. Quem bebe chopp sabe que é um mal necessário. Quando tu compra um chopp sem espuma, ele não tá bom, ele tá choco, né? Cerveja, choca, não entendo muito disso, né? Nas antigas eu bebia, mas já não bebo mais. Perdi, esqueci como é que funciona. Mas enfim. Então, quando tu instala os motores, aquela energia reativa vai crescendo, crescendo, mas não pode crescer muito. Ela não pode ser mais que 8%. E daí, professor? Daí tu vai pagar multa para a concessionária de energia. Vai pagar multa. E como que eu tiro a espuma, professor? Tu tira a espuma instalando banco de capacitores. Certo? Olha só. Daí o banco de capacitor é uma energia reativa inversa à energia reativa dos motores. A gente chama que a energia reativa dos motores é a energia reativa indutiva. A energia reativa dos capacitores, energia reativa capacitiva. É como se fossem duas forças opostas. Olha aqui, aqui representa, né, dois vetores, tá vendo? Então, se eu tenho muita energia reativa, né, indutiva, no caso, muitos motores, eu instalo o banco de capacitores, que é uma força contrária, força vetorial contrária. Isso faz com que a minha energia reativa indutiva diminua, que a minha espuma diminua, que o fator de potência melhore, ou seja, eu vou ter 0,92, 0,93. Se fosse 20% de energia reativa, eu ia ter 80% só de energia ativa. Então, eu teria que instalar banco de capacitores para melhorar o meu fator de potência. Certo, pessoal? Fator de potência, aqui, né, nos vídeos aqui explico com detalhes, fator de potência é o percentual de energia ativa. Temos que ter pelo menos 92% de energia ativa nas indústrias, nos sistemas, né? Senão, a concessionária pode cobrar multa. Isso é muito interessante, certo? Isso pode ser cobrado em prova. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder aqui. Diferença entre os potenciais elétricos de dois pontos de uma região de um campo eletrostático. Lembra que eu falei que é a diferença de potencial? É a tensão elétrica. Diferença de potencial, DDP. Às vezes tem que pegar uma palavrinha no meio do texto para decifrar. Certo? Então eu sei que isso aqui, ó, é uma tensão elétrica. Vamos lá. Fluxo de carga que atravessa a seção reta de um condutor na unidade de tempo. Fluxo de carga é o quê? A corrente elétrica, ela que circula, ó, que atravessa a seção reta de um condutor, que atravessa o condutor. O que circula no condutor é a corrente elétrica. Potência que realiza trabalho. O que é realiza trabalho? A potência ativa. E a total do sistema é ativa, mas a reativa, que é a chamada aparente. Beleza, pessoal? Legal, né? Show de bola.